Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, agora 19 horas mais 30 minutos deste sábado, dia 20 de novembro. E nós estamos mais uma vez aqui com o nosso pré-culto. Esse momento, né? Esse bate-papo gostoso que nós temos antes do início do culto da noite. Hoje nós teremos culto 20 horas, horário de Brasília, e você vai acompanhar aqui pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Mas antes, o pastor, que no caso conduzirá o culto da noite, ele passa por aqui e conversa um pouco conosco. Antes de apresentar o nosso querido pastor, nós convidamos a você a nos ajudar a alcançar mais vidas através das nossas plataformas digitais. A você que está nos acompanhando, o pré-culto através do nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, aproveite e compartilhe o link, né? Você pega o link, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você está orando por ela. Você pode também compartilhar na timeline, né, do seu Facebook, e muitas pessoas vão ser alcançadas. Você estará nos ajudando a alcançar mais vidas, a anunciar o Evangelho Eterno. Aproveite, se inscreva no canal, está lá, inscreva-se, você clica em se inscrever, vai aparecer um sininho, você clica, irão aparecer 3 sininhos, clique em todas, porque quando você clica em todas, você vai receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Por exemplo, os cultos todos os dias, seminários, mini seminários, louvores que são postados, experiências de louvores, o programa anunciando o Evangelho Eterno, conversas bíblicas. Muitas são as postagens, muitos são os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, e nós assim vamos nos alimentando da palavra do Senhor Deus. 19 horas 32 minutos, e vou apresentar aqui o nosso pregador da noite. Quem será o pregador de hoje? Nosso querido pastor. Estamos orando pelas autoridades, ele que é uma autoridade, né? Há 30 anos na Polícia Militar, nosso querido pastor Júlio César Costa. Pastor, mais uma vez quero receber o senhor, né? Já é a segunda vez, se não me engano, que o senhor vem aqui conosco. Com a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar você e a todos os nossos companheiros e irmãos da Rádio Manaim, e a todos os que nos ouvem e nos assistem nesta hora, com a paz do Senhor Jesus, de forma que me alegro muito em poder estar aqui novamente. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você viu que ele falou, me alegro. E eu sinto que o pastor Júlio César, meus irmãos, ele tem assim um amor muito grande pela cidade de Alegre, a cidade onde o senhor nasceu, né, pastor? O senhor é do Alegre, né? Eu nasci na mesma casa onde meus pais moram até hoje, na Rua da Cadeia, na cidade do Alegre. Para quem é de lá, a gente sempre chama do Alegre. E o senhor está sempre lá, né, pastor? Quando possível, sim, né? Ultimamente eu tenho ido mais decorrente de uma necessidade familiar, mas Alegre é um lugar que também nasci para a fé na cidade de Alegre, na Igreja Maranata da Guararema, lá em Alegre. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pessoal lá também assiste muito culto, assiste também o pré-culto, né? Há poucos dias eu estava na rua e passou um irmão e me disse, ei pastor, tudo bem? Quanto tempo não lhe vejo? Eu assisti o pré-culto. Ah, que maravilha. Da Rádio Manaim com o senhor e tal. Significa que a audiência que vocês têm é muito grande. Inclusive, nas cidades interioranas é um recurso muito útil para os irmãos acessarem os conteúdos da Rádio Manaim. Maravilha, louvado seja o nome do senhor. Pastor, o senhor foi levantado obreiro, diácono, tudo lá em Alegre, né? E também o senhor foi levantado como pastor, né? O Ministério da Palavra em Alegre, né? O senhor tem uma experiência para contar, sim, desse levantamento, a experiência de assistir à igreja? A minha carreira de fé, ela se inicia na cidade de Alegre em 1988, e de 88 a 94 o Senhor nos chama ao diaconato, depois a unção, e em 94 a ordenação. Todos estes atos foram vinculados ao ministério do pastor Dem, que à época era diácono, foi ungido e depois pastor na igreja de Alegre também. Hoje o pastor Dem mora em Campos dos Goitacazes. Mas no ministério do pastor Dem, nós o ajudamos ali a fazer a obra e crescemos também juntamente com outros companheiros que estavam conosco lá. E uma experiência que marcou o senhor nessa trajetória ali?
São muitas as experiências, mas eu me lembro fortemente da igreja em Alegre, com 12 pessoas quando eu me converti lá, eu e Giane, minha esposa, e havia um irmão chamado Anadir, que até hoje está lá com a sua família, a irmã Lucília, e ele dizia: o Senhor tem prometido que esta igreja vai encher. E a última vez que eu fui em Alegre, que tem uns 10 dias aproximadamente, nós já vamos construir o 4º templo na cidade. Significa que a profecia se cumpriu, a obra prosperou, com todas as vitórias que o Senhor tem dado, o povo do Senhor tem sido perseverante naquele lugar. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós falamos aqui, pastor, sobre a carreira do senhor na Polícia Militar, né? O senhor, como autoridade, estamos aqui orando, né, pelas autoridades. Gostaria que o senhor falasse qual a importância, né, a gente está orando pelas autoridades. Claro que existe uma relevância, mas a gente ouvir do senhor, que é pastor, né, e que tem essa carreira brilhante de 30 anos na Polícia Militar. Toda autoridade vem de Deus, diz a palavra. Então, o termo autoridade não significa uma pessoa, mas uma função celestial que Deus deu ou dá a alguns para exercerem o governo sobre determinados segmentos. E eu tive a oportunidade na carreira militar de lidar com muitas autoridades, desde os municípios pelos quais eu passei comandando as unidades da Polícia Militar ali, até governadores de estado e ministros de estado também com quem trabalhamos. O importante para nós, e ontem ainda eu ouvi o pastor Alexandre Gueiros dar uma entrevista, e ele falava sobre autoridade. O interessante é que nós, servos do Senhor, nós temos uma característica muito forte de obediência à autoridade, independente da sua cor partidária, da sua situação pessoal, mas nós obedecemos, pois é um mandamento bíblico. E neste mês nós estamos orando pelas autoridades brasileiras e mundiais, para que o governo do Senhor esteja sobre elas e para que o povo do Senhor tenha liberdade de cultuar o nome dele, principalmente no Brasil, de forma livre e espontânea. Isso é muito importante, né, pastor, que o senhor está nos falando, porque onde se fazem as leis, né? Orar pelas autoridades, porque as autoridades que criam leis, né? Principalmente nas câmaras de vereadores, de deputado estadual, deputado federal, ali são criadas leis, e muitas dessas leis, né, podem vir de encontro à igreja, a falar da palavra do Senhor, né? Então a gente tem que estar orando para que aqueles que são servos também, que estejam ali, que possam estar ajudando a combater isso, né? Porque há a gente sabe que no final dos tempos haverá essa perseguição, mas a gente tem que estar orando, não é isso, pastor? O anticristo se levanta contra a igreja, não somente neste ambiente, mas em vários ambientes. Mas no ambiente da política partidária, da política de uma expressão mais ampla, nós sempre haveremos de orar para que Deus possa usar aqueles homens, não em favor da administração dos nossos negócios, mas em favor da administração do grande negócio que Deus tem, que é a sua obra ser realizada. E a Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Significa que nós estamos no caminho certo ao orarmos pelas autoridades, pois a maior autoridade está conosco, que é o Senhor. Amém. E louvado seja o nome do Senhor, porque a Igreja Cristã Maranata tem sido recebida aí bem, né? Nós tivemos um culto há 2 semanas atrás na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Espírito Santo. A Polícia Militar também é amiga da Igreja Cristã Maranata. Importante é ter, né, essa poder entrar nesses locais também, né, pastor? A Igreja Cristã Maranata, através de até pesquisas de opinião, mostram isso. Eu, pelo menos, já li 3 pesquisas nos últimos 10 anos que mostram a Igreja Cristã Maranata como uma instituição extremamente credível no Espírito Santo e no Brasil. Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, cada 2 capixabas que residem na região da Grande Vitória, 1,5 já pisou dentro de um templo nosso, já assistiu um culto no nosso templo, melhor dizendo. Então é uma instituição que se dá o respeito e uma instituição que prega a fé. E por isso ela é tão credível
na sua fala, no seu vigor, como instituição de fé que ela é. Agora, o respeito é recíproco. Do jeito que nós respeitamos as instituições também nos respeitam. Eu acho que este é um grande ganho desta instituição de fé que nós chamamos de Igreja Cristã Maranata. Louvado seja o nome do Senhor. E essa credibilidade de 53 anos, né, pastor? E, como o senhor disse, assim, essa experiência e pesquisas, né, dando essa credibilidade à Igreja Cristã Maranata, isso é muito importante também, né? O tamanho da igreja já seria independente de qualquer outro vetor ou de qualquer outro marcador para dar a ela importância social, seria já algo indispensavelmente grande para a gente avaliar. A igreja sai de um grupo de 8 pessoas e chega a centenas de milhares de pessoas em 53 anos. Significa que, mesmo não tendo os recursos midiáticos naquele tempo, mesmo não tendo disponíveis meios de comunicação suficientemente de grande alcance, a palavra de Deus foi alcançada através do testemunho dos servos e das servas do Senhor espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Amém. Né, nesses 30 anos do senhor na Polícia Militar, o senhor tem alguma experiência com algum colega, algum companheiro que o senhor deu a palavra, que o senhor conversou? Quais os frutos, assim, que o senhor pode contar pra gente, assim, dessa passagem do senhor pela Polícia Militar e de conversões ou experiências mesmo particulares? Pastor? Eu tenho muitas. Vou destacar aqui uma experiência muito bonita. No ano de 1992, nós trabalhávamos como ajudantes de ordem do gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, e o comandante nos pediu que marcássemos cultos e outros ofícios religiosos no quartel a partir de outubro de 1992. E um desses cultos foi um culto da Igreja Cristã Maranata. Um colega que estava ali dentro daquele ambiente era um capitão da Polícia Militar, hoje já é um coronel da Polícia Militar. Ele nos questionou por que estava escrito no boletim que seria uma palestra que teríamos. E ele viu uma arquitetura de um culto antes de começar. E eu disse a ele: se você não gostar no final, eu tenho que me dobrar e te pedir desculpas. Mas nós vamos aqui fazer uma palestra. E quando o pastor Gedeuti, à época vice-presidente do presbitério, incumbido de pregar naquela ocasião, ele subiu ao púlpito do quartel e, em vez de falar que ia fazer um culto, ele disse: eu vim aqui para fazer uma palestra. E eu não tinha dito nada a ele. Então ele recebeu essa informação do Espírito Santo de Deus. E aquilo já apareceu àquele colega que eu tinha dito alguma coisa ao pastor. Terminado o culto, ele se sentiu muito tocado pelo Espírito Santo, chegou em casa no final de semana e abriu a palavra dizendo: eu quero que Deus fale comigo, mas eu só aceito se for diretamente. Eu não aceito nada que não seja compreensivelmente direto. E saiu um texto muito interessante, sendo ele capitão, lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 9, no versículo 5, diz assim: e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Esse amigo se converteu, é um servo do Senhor, está na obra até hoje, e foi um grande exemplo de que a palavra não volta vazia. Ela surte os seus efeitos nos momentos devidos, né, e programados pelo Senhor. Que maravilha, né? Ali foi o chamado dele, né, pastor? Eu acho que ali foi o chamado, ele não sabia que ele tinha sido escolhido, né? E hoje ele está na caminhada, indo na direção e no rumo da eternidade. Uma experiência maravilhosa com a consulta à palavra, né, pastor? A consulta à palavra como recurso da graça, ela se manifesta independente da nomenclatura que a pessoa tenha de crente ou não crente. Deus fala com o homem. E ele ouviu a voz do Senhor. O importante não é só Deus falar, o importante é o homem ouvir a voz de um Deus que fala porque está vivo. Maravilha, estamos conversando aqui com o nosso querido pastor Júlio César Costa, da Igreja de Jardim da Penha 1,
Que palavra maravilhosa que ele acabou de falar para nós agora, né? Porque o Senhor fala a todo momento, ele está falando. O importante, que o pastor disse, é o homem ouvir, é o homem abrir o coração, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta do nosso coração batendo, mas quem tem a chave do nosso coração somos nós abrimos essa chave por dentro para que o Senhor possa fazer morada, né, pastor? Pastor, nós estamos nesse mês das autoridades. Eu queria que o senhor desse uma palavra, o senhor pudesse dar uma palavra àqueles que trabalham com autoridade, né? Estamos passando momentos difíceis, mas a gente vê assim, ó, um homem como o senhor, um coronel, né? Um coronel da Polícia Militar. Um homem tão doce no falar, um homem tão doce a se dirigir a nós, a conversar conosco. E quando falamos assim, aquele homem é um coronel, aí já parece que é uma pessoa, sim, não, carrancuda, não pode falar com ele, né? Isso existe em vários setores da sociedade. Qual é a palavra que o senhor dá assim para uma pessoa que está querendo evangelizar, às vezes um patrão ou uma autoridade que ele trabalha, está acanhado, está tímido? A palavra é uma só, e ser-me-eis testemunha. As pessoas não nos julgam, talvez, pelo nosso estereótipo somente, mas principalmente pelas nossas atitudes. E eu vejo que, por muitos anos, 3 décadas, eu trabalhei sempre, por hora comandando e por hora sendo comandado. E a gente aprende na escola militar um dizer muito interessante: ides comandar, aprendei a obedecer. O servo de Deus não deve ficar lamentando, reclamando, choramingando. Ele deve dizer aquilo que Deus lhe dá para falar e ouvir aquilo que Deus permite que ele ouça. Ele deve ter uma vida santa e em santidade testemunhar da obra. E eu tenho uma experiência muito interessante nesse tempo todo, que foi ver vários colegas de profissão sendo convertidos pelo Espírito Santo através do nosso testemunho, não meu somente, mas de outros colegas que foram soldados, cabos, sargentos, até o último posto da corporação, mas que foram homens notáveis e mulheres notáveis que nos deixaram um testemunho de fé inigualável e que nos despertaram um sentimento de busca por esta fé viva e verdadeira. Maravilhoso, é o testemunho do servo do Senhor. Consultar o Senhor ali na hora que for falar com alguma autoridade, ter a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz a obra. Pastor, gostaria que o senhor falasse o versículo que o senhor vai conduzir o culto desta noite, onde será pregada a palavra de hoje, pastor. Antes de falarmos sobre isso, que eu quero deixar aqui esse testemunho, uma certa vez eu estava no comando de uma fração da Polícia Militar e o nosso projeto ganhou dimensão nacional. E algumas críticas vieram de pessoas que eram contra, e eu me pus a escrever uma carta para uma delas. E essa pessoa era uma pessoa importante na cidade, mas eu quis, como autoridade que era, à frente daquela fração, escrever a ele. E quando eu cheguei na igreja, houve uma revelação de que eu deveria consultar ao Senhor se deveria fazê-lo ou não. E quando eu consultei, saiu um texto muito interessante: não respondas ao tolo segundo a sua própria tolice. Obedecer é isso, é usar o recurso da graça e obedecer aquilo que Deus está falando. O testemunho fica quando nós estamos no Espírito ou em Espírito. E hoje a gente vai pregar uma mensagem sobre a vitória que Deus dá ao homem obediente. Em Juízes capítulo 7, versículo 8, nós vamos discorrer um pouco, por uma orientação do Senhor, sobre esta vitória que vem de Deus, mas que o homem também pode fazer parte dela como protagonista da vontade do Senhor. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, e nós pedimos ao Senhor para que possa estar abençoando o culto desta noite, salvando, livrando, que possa estar abençoando a cada um, né? Que possa haver curas, libertações e salvação de vidas em nome do Senhor Jesus. Pastor, nós agradecemos a presença do Senhor aqui mais uma vez no nosso pré-culto. Sempre é muito bom poder falar com a Rádio Manaim e com os nossos irmãos no Brasil e no exterior, nos recantos de todos esses lugares. Nós temos sempre alguém sintonizado na Rádio Manaim, ouvindo uma palavra de fé e um evangelho que é eterno. Eu que agradeço e me despeço de todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus ao nosso querido pastor, e você continue conosco. Juízes 7, versículo 8 será
o versículo da palavra hoje, né? Uma palavra de esperança para as nossas vidas. 20 horas, horário de Brasília, os irmãos aí já continuem em comunhão, em oração e, mais uma vez, pedindo os irmãos para que compartilhem os links aí nas redes sociais. E nós nos despedimos de todos, queridos, amados ouvintes, irmãos no Brasil e no exterior, com a paz do Senhor Jesus.